Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeço a oportunidade que me é concedida. Agradeço o pastor Claudemir, que está na direção do trabalho dessa noite. Uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor. Estou aqui à moda antiga, da era digital, não, da era analógica. A era digital é no computadorzinho, mas nós estamos aqui no papel, estilo Russell Shedd, Billy Graham, mas estamos aqui em nome de Jesus. Quero agradecer o convite do coronel Sandro Mauro, meu amigo, coronel da Polícia Militar, foi corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública, serviu à Justiça Militar durante muitos anos, é nosso irmão, pastor do campo do Jardim América. Leva nosso abraço ao pastor Juvenil, pastor Aurélio. Você é muito bem-vindo aqui. Eu vim e vou trazer alguns. Seu nome está na lista. Lourenço, muito obrigado, também lá da Betel, meu amigo, meu irmão. Leomar Carneiro, que é levita, meu convidado. Veio de Brasília, está passando uns dias aqui, muito obrigado. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Alguém tinha me falado assim, olha, terça-feira é culto de ensino, mas é culto da família. Aí eu trouxe uma palavra aqui para a família. Para pai, para mãe, para filho e para filha. Então é para a igreja toda. Então abra a sua Bíblia. No último livro, no último capítulo, no último versículo do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. E diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha à terra com maldição. O profeta Malaquias, ele está dizendo, em nome de Deus, que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Elias, o Espírito em Jesus Cristo, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e ele converterá o coração dos filhos aos seus pais. Porque se esses corações não forem convertidos uns aos outros, ele, o próprio Deus, ferirá a terra com maldição. Podeis sentar. O mundo está em guerra, conflitos, se cumprindo a palavra em Mateus 24, quando Jesus estabelece que o fim será assim, de conflitos armados, pestes, humores de guerra, guerras, atritos sociais, um mundo de homens partidos, de polarização política e ideológica, o mundo em guerra permanente. Mas há uma guerra às vezes silenciosa, mas também rumorosa, permeando os lares, e especialmente os nossos lares, os nossos relacionamentos mais íntimos, os nossos relacionamentos mais interiores, os nossos relacionamentos principais nos nossos lares. Muitos aqui me conhecem. Sou da área da segurança pública,
Sou um policial com mais de 40 anos de vida pública, que trabalhou à noite, que trabalhou nos presídios, que sentiu o cheiro da podridão cotidiana, que carregou por muito tempo o cheiro da cadeia, o cheiro dos cárceres, que atendeu nas delegacias em altas horas da madrugada, e que pode testemunhar aqui que essa guerra e esse conflito que vai para a sociedade começa exatamente nos conflitos fraternais, nos conflitos nas casas, nos conflitos nos lares, nos conflitos nos domicílios. E isso não só ataca aqueles de fora, mas ataca a muitos de dentro da própria igreja que vivem dilemas terríveis por causa de uma relação conflituosa entre pais e filhos e pais. Maridos e esposas, esposas e maridos. E comumente na igreja entre os irmãos e o pastor e a própria igreja. E a gente procurando na Bíblia, tem a vida de um homem, que foi um homem muito poderoso e muito conceituado. Todas as vezes que eu vou em Israel, e já fui algumas vezes, eu vou lá visitar onde esse homem está sepultado. Esse homem chama-se Davi. Um homem que Israel rende homenagens permanentes pelo seu caráter e pela importância política como rei, como conquistador. A bandeira de Israel é a bandeira de Davi. O sistema de defesa de Israel chama-se o cinturão de Davi. Ele é reverenciado e respeitado. E é considerado pelo próprio Deus o homem segundo o seu coração. Mas eu trago aqui para a meditação da igreja, a partir do segundo livro de Samuel, do capítulo 12. Eu quero que os irmãos vejam onde tudo isso começou. Capítulo 11, onde tudo começou com um pecado escondido, como diz os Salmos, um abismo levando a outro abismo nas suas catatupas. Então vem aqui no capítulo 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele. E todo Israel que destruíram os filhos de Amnon, os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é tempo de aparente paz. Davi manda o exército para a guerra, porque ele estava confiante de que Jerusalém ficaria em paz. Ele fica em Jerusalém enquanto os homens vão para a guerra. E numa tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço. Cheio de si, o exército tranquilo e poderoso, passeava ele pelo terraço da casa real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, despida. Era uma mulher muito formosa. Olha, quando a Bíblia diz que alguém é formoso, é porque é formoso mesmo. E essa mulher estava ali. E Davi mandou perguntar quem é aquela mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Urias era um dos soldados de Davi, mais leais. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado depois, voltou para sua casa. Só que aconteceu um problema. A mulher ficou grávida, concebeu
e mandou dizer a Davi: estou grávida. Daí começa um drama vivido por aquele homem, aquele rei, aquele chefe de Estado, mas que era marido e que era pai de vários filhos. Ali começa a ocorrer crises terríveis, porque o pecado do adultério traz consigo uma ofensa ao próximo, o traído ou a traída, mas, em primeiro lugar, traz um pecado contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que sonda os corações, aquele que tem um espírito sobre o qual ninguém consegue se escamotear, ninguém consegue esconder. Esses tipos de situações, podem ter certeza, os olhos de Deus percorrem. E aí tem uma lei na Bíblia que se chama, pastor Daniel, a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. As consequências vêm. Israel todo já sabia daquela situação de Davi. Só não tinha dado no Jornal Nacional. William Bonner ainda não tinha anunciado. Mas Israel sabia. E aquilo comichava pelos 4 cantos de Israel. Em determinado momento, ninguém tinha coragem de dizer para o rei os seus pecados, as suas faltas, as suas ignomínias. Ninguém. De repente o rei estava lá sentado no seu trono como juiz, porque o rei era juiz. De repente entra um senhor, talvez da minha idade, com as cães alvas, talvez caxingando um pouco, talvez com um cajado na mão. E ele chega em frente ao rei e diz: olha, tem um problema que eu gostaria que o senhor julgasse. O que é? Esse homem se chamava Natã, um profeta, ou o profeta. Natã chega para Davi e diz: olha, Davi, aconteceu um problema aqui, porque tem um fazendeiro muito grande, e ele tem uma terra enorme, ele tem milhares de ovelhas, milhares. E é vizinho dele, um pequenininho, um pobrezinho, que só tem uma ovelha, ou só tinha. Chegaram os visitantes lá, e esse fazendeiro, ao invés de dispor de uma das suas ovelhas para oferecer um guisado ao visitante, ele lançou a mão da única ovelha que o chacareiro pequenininho tinha, matou e ofereceu para o visitante. E eu vim aqui, Davi, trazer essa causa para você. Qual a sentença que o rei estabelece como juiz? Davi olha para Natã e diz: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. E nesse mesmo instante, o profeta Natã, com a ousadia e a coragem que todo profeta tem que ter, olha nos olhos dele e diz: esse homem é você. Esse canalha é você. Quem cometeu essa falta foi você, Davi. E o rei, por isso é que Davi é Davi, não pelas suas grandes conquistas, mas nesse momento ele se revela o homem, coração de Deus, diante do pecado exposto pelo profeta. Diz a Bíblia que ele cai
de joelhos e diz: oh, meu Senhor. E aí ele declama o Salmo 51. Compadece-te de mim, segundo as tuas misericórdias, livra-me dos meus pecados, porque pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que não sou digno. Me perdoa, meu Deus, eu pequei, mas agora com o coração quebrantado e contrito, eu confesso e me coloco diante do teu trono, porque tu és o reto juiz. Afasta de mim as transgressões, porque os meus pecados estão sempre diante de ti. Eu não consigo esconder as minhas faltas. Eu não consigo esconder os meus pecados do Senhor, porque o teu Espírito sonda interiormente a mim, cotidianamente. Não afasta de mim o teu Espírito. Não afasta de mim o teu Espírito. E Davi faz uma citação na oração que eu sempre faço a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Natan vira para Davi e diz: perdoados foram os teus pecados. Só que tem um problema. As consequências ficaram. Porque a espada jamais sairá da tua casa. Davi é perdoado do pecado que cometeu, do pecado do adultério, do pecado da traição, do pecado do homicídio calculado e doloso contra Urias. Mas as consequências vieram. Se vocês pegarem do 11, na sequência, e imaginarem como se fosse hoje, todo dia, ou todo mês, ou a cada ano, o Jornal Nacional dando as notícias, vocês vão perceber as consequências inexoráveis que tudo aquilo causou na casa de Davi. Primeiro, o filho que nasceu daquela relação, primeiro filho, morreu. E Davi chorou amargamente. Porque tem um detalhe, pastor Claudemir. Davi amava profundamente os seus filhos. Porque Davi era todo o coração. E quando o primogênito, aquele primeiro que nasceu de Betseba, morreu, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Até que ele viu que Deus tinha levado e que ele tinha que seguir adiante. Passados uns dias, Davi tinha uma filha chamada Tamar, que significa florzinha do campo. É como ele ele sabia colocar o nome nos filhos. É como se ele dissesse assim: essa é a minha filha que nasceu, ela é a florzinha do meu campo. E ele tinha um filho que chamava Aminon. Aminon significa fiel. E Aminon e Tamar eram irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Não, Aminon e Tamar eram de mães diferentes. Mas Aminon se apaixona pela irmã. Se apaixona por Tamar. E fica psicótico, ele fica loucamente alucinado por ela. Faz uma trama, pede permissão para o próprio Davi, dizendo que estava doente, para a irmã levar uma comidinha para ele ou algo assim. Quando a irmã entra ali no seu apartamento, digamos assim, ele estupra a própria irmã. Tamar tinha um irmão que chamava Absalão. Absalão quer dizer o pai da paz. A Bíblia diz que não tinha ninguém em Israel tão bonito como Absalão. A Bíblia diz que
ponta da cabeça até os pés, ele era lindo. Seus cabelos pesavam, charmoso. Era irmão de Tamar. Quando Absalão fica sabendo do estupro da irmã, ele vai ao rei e diz: rei, tem que tomar uma providência contra Aminon. O rei não faz absolutamente nada. Absalão fica irado. Fica amargurado. E coloca no coração matar o seu irmão Aminon por causa do estupro da irmã Tamar. Faz um outro jogo de cena. Convida o irmão para ir caçar. Pede permissão ao próprio Davi. Davi concede permissão, ele vai para o campo, com a intenção de matar o irmão, e vai e mata o irmão. Vocês estão vendo as notícias, uma atrás da outra? Vocês estão vendo onde tudo começou, e esses desfechos do pecado, dentro de uma família, de um homem, altamente importante na nossa história, e que é referência para todos nós, mas está aqui registrado, para minha edificação e para a sua edificação. Absalão mata o irmão. O pai fica sabendo, não fala com Absalão, manda ele ir para a casa do sogro. Ele vai para a casa do sogro e fica 3 anos distante do palácio. Depois de 3 anos, Davi fala para Joabe: eu estou com saudade de Absalão, manda chamar Absalão de volta. Chamam Absalão de volta da casa do sogro, ele vem para Jerusalém, mas Davi não o recebe em palácio. Irmãos, você pode ter a atividade que você tiver, você pode ser coronel de 6 estrelas, você pode ser general dos generais, você pode ter a responsabilidade cívica e secular qualquer, mas o primeiro dever seu é como pai, é como mãe. O primeiro dever é com a sua família, com seus filhos. Davi não manda chamar Absalão. Sabe o que é que Absalão tem que fazer para poder atrair a atenção de Davi, Lourenço? Ele manda toca fogo na fazenda de Joabe, que era o 02, era o cúmplice de Davi em tudo. Toca fogo. Joabe vai para Davi: olha, teu filho tocou fogo na minha fazenda. Então manda chamar ele. Quando Davi chega perante o rei, depois de 2 anos em Jerusalém, sabe o que Davi fala para Absalão? Ele dá um beijinho no lado e do outro e manda ele embora. Ah, papais, ah, mamães, ah, responsabilidade indelegável. Eu tenho convicção, irmãos, por isso que estou pregando isso aqui nessa noite, que quando nós chegarmos lá diante de Deus, uma das coisas que Deus vai nos perguntar, e Ele sabe fazer perguntas, é: onde estão os filhos que eu te dei? Ah, vai. Ah, vai. Uma das orações que eu faço cotidianamente é para o Senhor: Senhor, eu não quero chegar aí sozinho. Eu quero chegar naquele dia com a minha esposa, minhas filhas e toda a minha família. Não vai ficar uma unha no Egito. Não vai ficar um espólio na Babilônia. Porque eu chegarei aí com eles, nem que seja agarrado, abraçado, chorando, mas eu quero chegar com eles diante de ti, papai. Absalão vai embora. O pai da paz se transforma no pai da guerra. Arma uma rebelião contra o próprio pai.
Começa a cooptar soldados, comandante, revoltosos, insatisfeitos, porque são cheios de soldados por aí insatisfeitos. E forma um batalhão de revoltosos e rebelados contra o próprio pai. E vem contra o pai. O exército de Davi era super preparado. A Bíblia diz que o exército de Davi era tão treinado que eles acertavam uma funda a 20, 30 metros num fio de cabelo. Davi foge com o seu exército. Absalão passa a perseguir o próprio pai, com revolta, com ódio, com amargura no coração, com rancor tremendo. Davi arma o seu exército, retoma o palácio. Aí Absalão é que foge. E Davi fica no palácio e manda o seu exército capturar e derrotar os inimigos do rei. Só que ele dá uma recomendação. Ele diz: olha, não toquem no jovem Absalão, não toquem em Absalão, não toquem na vida do meu filho Absalão. Joabe vai, era o 02. A primeira oportunidade que ele encontra Absalão, ele começa a perseguir. E Absalão, que tinha os cabelos muito longos, embaralha os cabelos numa árvore em cima de uma mula, ou de um mulo. E ali ele fica engarrachado pelos cabelos. Quando Joabe vê aquilo, fala: é minha oportunidade. Se eu não matar ele, ele vem atrás do meu rei. Eu vou ter que matar ele. E Joabe pega uma lança e traspassa o coração de Absalão, que fica entre a terra e o céu, pendurado com uma lança no peito. Os mensageiros voltam ao palácio para dar notícia ao rei. A partir do versículo 18, do capítulo 18. Vem um, não tem coragem de dizer: olha, o teu filho morreu. Ele só diz assim: olha, foram derrotados os teus inimigos. E Davi não quer saber de resultado de guerra, não quer saber de nada. Ele só diz assim: cadê o meu filho Absalão? Onde está o jovem Absalão? Veio o segundo: cadê meu filho? Cadê o jovem? Cadê o moço Absalão? Vem o terceiro e diz: olha, Davi, o destino dele foi o destino de todos que revoltam contra ti. Ele morreu. E aqui está registrado assim. E disse o rei: põe-te a partir do 18, vamos ver aqui a partir do 30. E disse o rei: põe-te ao lado, à espera aqui. E ele se pôs a esperar. Chegou um etíope e disse: boas novas, meu rei, meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Está tudo bem com Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando e chorando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho Absalão. Irmãos, a Bíblia é coisa séria. Talvez esse momento aqui, e esse choro de Davi, seja uma das lições mais impactantes para aqueles que percebem os recados de Deus para a edificação das nossas próprias vidas.
perdeu o filho. O homem mais bonito, aquele que ele tinha preparado para ser substituto dele. Porque não soube, em determinado momento da vida, exercer o seu papel indelegável de pai. Nós estamos vivendo numa geração em que os velhos são colocados no asilo e os filhos pequenos são entregues na creche ou pelas babás virtuais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e fala um homem de 68 anos, neto de pastor e filho de pastor. Neto de pastor que, quando começou o seu trabalho no Nordeste, era apedrejado e expulso das cidades. Mas nós estamos aqui. A função de papai e de mamãe é indelegável. Você é responsável pela criação dos seus filhos, e os seus filhos são responsáveis por te respeitar e te reverenciar. Mas estamos vivendo uma geração que os filhos não respeitam mais os pais, e os pais perderam completamente o domínio pelos filhos. Ei, igreja! Ouça a voz profética nessa noite. Os pais devem corrigir os filhos como expressão máxima de amor. O próprio Deus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Papai, a função indelegável dos pais, criar os filhos tendo o exemplo como testemunha. Minha mãe morreu com 93 anos, 5 meses e 15 dias. O maior orgulho que eu tive na minha vida foi quando a minha mãe, velhinha, foi morar comigo. Mulher de oração. Todas as vezes que eu encontrava, eu dizia: benção, mamãe. Quando ela foi lá para a minha casa, eu disse: ela é a rainha aqui, junto com você, minha esposa. Cuide dela, e ela cuidará de ti. E ouvia os seus clamores 3 horas da manhã, intercedendo por cada um de nós. Minha mãe, meu afeto, minha afeição. Eu dizia lá em casa: ninguém toca nela. Os pais devem cuidar dos filhos, é indelegável. A responsabilidade é minha. Os filhos devem honrar os pais e reverenciá-los. O único mandamento com promessa na Bíblia qual que é? É culto de ensino. Honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, que você tenha longevidade, que você tenha prosperidade na face da terra. Esses dias eu fui pregar lá no Vale de São Patrício. Estava pregando sobre relacionamentos, por causa da minha experiência. Irmãos, quando eu entrava no sistema prisional, que eu ia... 80% das pessoas que estão presas têm de 19 a 29 anos. Quase 1 milhão de presos no Brasil, ou mais um pouco. E eu ia lá, pastor Claudemir, a Fama teve lá, nós fizemos um grande trabalho naquele período, me lembro do pastor Abinaí, o curso de teologia, formando pastores, batizando, foi um trabalho maravilhoso, pastor Abigail. E nós perguntávamos para aqueles jovens que estavam presos, que muitos diziam para mim: doutor, isso aí tem que ser enterrado, doutor, de cabeça para baixo, tem que matar. Era ou não era, comandante? Eu dizia: não, existe um Deus, Ele pode se recuperar ainda, existe uma vida, Ele errou, está pagando o preço aqui. E às vezes eu perguntava para aqueles jovens:
Qual que é o teu maior problema? Ele dizia: eu não tive pai. Paternidade. Nós somos uma geração de órfãos de pais vivos. Pais e filhos devem dedicar tempo uns aos outros, com afeição, com ternura e com diálogo. Outra coisa, nunca, preste atenção aqui, papai. Quem é papai aqui, levante o braço. E quem é mamãe também. Nunca chame o seu filho por alguma coisa inapropriada, porque palavra de pai e mãe tem poder. Nunca diga nem assim: ah, que menino custoso. Porque muitos dizem, olha esse desgraçadinho aí. Não diga isso! Não diga isso! Aos seus filhos, só palavras benditas. Meu filho é uma bênção. A minha filha é uma bênção. Faça com que seu filho e sua filha, quando perguntarem o que você quer, diga assim: eu quero ser igual ao papai, ou eu quero ser igual a mamãe, porque eles são referências para mim. Outra coisa, não deixem as intrigas prevalecerem. Surgiu o problema, ataque logo. Houve o conflito, vá logo a ele. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não faça isso. Teve um problema esses dias, as minhas duas filhas, eu tenho 3, né? Uma das duas, começaram a discutir terrivelmente, pastor. Eu disse: olha, amanhã eu quero falar com vocês. Uma já é quase médica, é advogada, é quase médica. Outra é doutora, estudou em Harvard. Eu falei: não tem problema, vem cá. Quando foi no outro dia, eu chamei no meu escritório e disse para elas: abraça a tua irmã. Abraça a tua irmã. Beija ela. Fala que ama. Nós somos da mesma cepa. Nós estamos acostumados a comer, comandante, no mesmo prato. Não vamos deixar essa intriga e essa ira se multiplicar e atingir toda a família. Se abracem, resolvam os seus problemas conversando. Abaixem a voz, não gritem, conversem. Eu vos amo muito. E abracei as duas ali, e nós nos abraçamos e cessou. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, procure resolver. Eu estava pregando, já vou terminar, lá no Vale de São Patrício, e depois que eu terminei de pregar, fiz o apelo, perguntei se alguém estava com um conflito familiar. Veio um homem e o genro, pastores da igreja. Eles estavam há 5 anos que não se falavam. Vieram ali na frente, se abraçaram, confessaram, resolveram os seus problemas e a família se reunificou. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talvez seja por isso que Davi, ele salmodiou no Salmo 133, oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque quando há união, há o quê? Bênção. A bênção escorre pela estola sacerdotal. Quando há intriga e os corações não estão convertidos uns aos outros, não há bênção, não há a menor possibilidade de bênção. Eu vou fazer um convite. A palavra de Deus foi lançada aqui, nessa noite. Se alguém nessa noite está com conflitos familiares, eu queria que você viesse aqui, eu vou orar por você. Se alguém nessa noite está com um filho lá no sistema prisional, uma filha no sistema prisional, se alguém aqui está tomando um remédio controlado, está com dificuldades
nessa área, vem aqui. E vou dizer mais, não fique com vergonha. Aqui é o hospital, aqui nós estamos todos no mesmo lugar. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vem aqui, eu vou orar por você. Eu já passei por isso. Muitos já passaram, conflitos internos, conflitos familiares. Vem aqui, eu quero orar por você. Aqueles que querem também se entregar a Jesus, que não conhecem a igreja, não tem um lugar para congregar, ou estão afastados da igreja, vem aqui também, eu quero orar por você. Vamos colocar os nossos filhos, papai, diante do Senhor. Filhos, vamos colocar as nossas mães, os nossos pais diante do Senhor. Vamos orar por eles, vamos interceder pela vida deles. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você com toda sinceridade. Não só tem aqui essas duas jovens que vieram até aqui. Muitos e muitos casais. O coração do esposo tem que estar voltado para o coração da esposa. O coração da esposa tem que estar voltado ao coração do esposo. Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá. Jesus faz o convite. Essa palavra é para a nossa edificação, para todos nós. Pastor Claudemir, família abençoada é igreja abençoada. Igreja abençoada é sociedade abençoada. Traga o seu pai aqui. Paternidade. Quantos órfãos estão sofrendo? Às vezes, filhos que foram abandonados pelos pais, que foram até violentados pelos pais, mulheres que foram violentadas pelos maridos ou pelos seus próprios pais ou parentes. Venham aqui, nós vamos orar por você, para Deus curar, restaurar, tirar essa raiz de amargura, essa dor do seu coração. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Coloque a sua mãe e o seu pai aqui, diante do trono de Deus. Coloque o seu marido aqui, diante do trono de Deus. Coloque a sua esposa aqui, diante do trono de Deus. Comece a interceder, Deus vai fazer um milagre. Deus vai buscar, Deus vai trazer. Igreja, levanta a mão direita, que é a mão da autoridade. Vamos orar. Deus querido, Deus santo, Deus bendito. Espírito Santo do Deus vivo, a tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. É o teu Espírito, Senhor, quem converte os corações, tantos precisando de um afago, de um carinho, de uma palavra, de um conserto, às vezes também de uma advertência ou de uma estação, ó Pai. Ó Deus, traz os corações de volta, converte os nossos corações, ó Pai. Entra com o teu poder, a inspiração da tua palavra penetre dos lares, das casas dos meus irmãos, que todo conflito, toda intriga, toda maldição, da amargura, do rancor, da violência doméstica, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Converte os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que cada um de nós, ao chegarmos nas nossas casas, depois de sairmos aqui da igreja, possamos voltar com o coração quebrantado e contrito, ó Deus. Faz isso, ó Pai, no coração de cada um de nós. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Só uma palavrinha final. Só uma palavrinha final de ensino. Quando Natan, pastores, irmãos, uma das coisas que eu te tirei aqui de grande exemplo, sabe, pastor Claudemir? Quando Natan vem e chega para Davi
toca na ferida dele, ele não se revoltou contra Natã. Não se revoltem contra o mensageiro. O mensageiro trouxe apenas a palavra. Um dia o camarada foi entregar uma carta, o cara não gostou, matou o carteiro. Não mate o carteiro. Faça uma autorreflexão como Davi fez. Você sabe o que Davi fez? Quando o menino dele nasceu, chamado Salomão, ele entregou nas mãos de Natã, para Natã cuidar daquele menino. Deus! Eu vou entregar o meu filho Salomão nas mãos do homem que veio com voz profética e me advertiu do meu pecado. Salomão se tornou o que tornou, o homem mais sábio da terra. Foi educado e cuidado por Natã, o profeta, que virou para Davi e disse: você é o homem. Recebe essa palavra em nome de Jesus.